Acessibilidade digital. A acessibilidade digital refere-se ao desenvolvimento de tecnologias e conteúdos que possam ser utilizados por todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiências. Alguns princípios-chave de acessibilidade digital incluem desenho universal, compatibilidade com tecnologias assistivas e inclusão linguística e cultural. Desenho universal. Nesse princípio, o objetivo é criar interfaces e conteúdos que possam ser acessados e compreendidos por todos, incluindo aqueles com limitações visuais, auditivas, motoras ou cognitivas. Compatibilidade com tecnologias assistivas. Aqui, o objetivo é adaptar sites e aplicativos para que funcionem bem com ferramentas com leitores de telas, ampliadores de tela e teclados alternativos. Na inclusão linguística e cultural, propõe-se oferecer múltiplas opções de idiomas, respeitar contextos culturais diversos e evitar vieses nos conteúdos. Exemplo de boas práticas de acessibilidade digital. Boas práticas de acessibilidade digital garantem que produtos e serviços sejam acessíveis a pessoas com diferentes habilidades e necessidades. Aqui estão alguns exemplos. Uso de texto alternativo para imagens. Aqui deve-se descrever imagens com texto alternativo, o que permite que leitores de tela interpretem o conteúdo para usuários com deficiência visual. O texto deve ser conciso e descrever o essencial da imagem. Legendas com transcrições para conteúdos de áudio e vídeo. Deve-se fornecer legendas para vídeos e transcrições para áudios, o que ajuda pessoas com deficiência auditiva e facilita o entendimento em ambientes ruidosos ou onde o som não pode ser usado. Navegação por teclado. Deve-se certificar de que todos os elementos interativos, como botões, menus e formulários, possam ser acessados e manipulados apenas pelo teclado. Isso beneficia pessoas com deficiências motoras e usuários de tecnologias assistivas. Contraste adequado de cores. Manter um bom contraste entre o texto e o fundo melhora a legibilidade para usuários com baixa visão ou daltonismo. Ferramentas como o Contrast Checkers podem ajudar a verificar se o site atende aos padrões. A importância da acessibilidade se encontra em sua capacidade de permitir que pessoas com algum tipo de deficiência vivam de maneira independente e participem de todas as esferas da sociedade. Os dados sobre a população com deficiência são fundamentais para compreender o impacto social da acessibilidade e o desafio de criar uma sociedade mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, aproximadamente 15% da população mundial vive com alguma forma de deficiência, o que equivale a cerca de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, o censo de 2010 do IBGE revelou que cerca de 24% da população, aproximadamente 45 milhões de pessoas, têm algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora ou intelectual. Dos cerca de 26 milhões de sites ativos no Brasil, menos de 3% são acessíveis a pessoas com deficiência. E isso tem um impacto, sobretudo, no mercado de trabalho para cegos, impedidos de acessar plenamente a internet. Oi, Alex, tudo bem? Você já está chegando. É assim que o Alex lê e escreve no celular. Para quem não enxerga, leitores de tela como o que ele está usando ajudam a interagir com o mundo. Mas se do outro lado não há quem escreva da maneira certa, a mensagem se perde no caminho e a comunicação fica comprometida. Se a configuração da tela, na hora da pessoa que desenvolveu a tela, ele não codificar essa página, para que, de fato, o leitor de tela reconheça botões, ele não vai ler. Ele vai ler como gráfico, como imagem, e aí eu perdi a informação. Tudo isso porque na hora de se desenvolver um site, por exemplo, acessibilidade é um critério que muitas vezes fica em último lugar. É muito mais difícil de você fazer ajustes de acessibilidade quando algo está pronto. Então, por isso que a gente fala que a acessibilidade ela tem que ser feita desde o início, de qualquer projeto, de qualquer ação que a gente tem. É quase uma certeza, toda vez que o Alex ou outra pessoa com deficiência acessa uma página na internet no Brasil, encontra desafios à leitura. É o que mostra uma pesquisa feita pelo movimento Web para Todos. 98% dos sites criados no país estão inadequados no quesito acessibilidade.
A gente desenvolveu um robô que faz isso automaticamente, simulando alguns critérios que sugerem que a pessoa com deficiência está navegando. Então, é a navegação pelo teclado, é a descrição de imagem. Então, esse robô, ele entra nessa página e vê se tem ou se não tem aquela informação. Em blogs, sites educacionais, plataformas de e-commerce e sites de notícias, a taxa de falhas em pelo menos um dos critérios se manteve parecida, ou seja, quase todos possuem problemas de acessibilidade. Lá na ponta, isso gera problemas que vão dificultar, por exemplo, o acesso a uma vaga de trabalho. O Alex mesmo está há 1 ano desempregado. Nós temos hoje um número de vagas que é insuficiente para o número de procura. Não é difícil mudar. Este site, por exemplo, usa um avatar para interpretar os textos em libras. Outro recurso simples é a audiodescrição automática. A edição da pesquisa sobre a experiência de uso de sites por pessoas com deficiência no país identificou uma piora na... O primeiro investimento para mudar nesse cenário é em empatia. O retorno é garantido. A gente está falando de uma obrigação moral hoje em dia, porque a vida de todo mundo é digital. Então, o fato da pessoa não enxergar, ou o fato da pessoa ter uma mobilidade reduzida, ou o fato da pessoa só se comunicar em libras, por exemplo, isso não pode ser um impeditivo dela exercer a sua cidadania no digital. De acordo com o Guia de Boas Práticas para a Acessibilidade Digital, disponibilizado pelo site do Governo Federal, usuários com vários níveis de letramento digital e de usabilidade da internet não se aplica somente para pessoas com deficiência, mas de forma geral. Há pessoas idosas, por exemplo, cada vez mais presentes no universo da web. Embora as individualidades, os nivelamentos e os contextos sejam diferentes, o princípio da compreensão deve considerar todos os casos. No cenário contemporâneo, a alfabetização digital emergiu como uma competência crucial, tão vital quanto a habilidade de ler e escrever. Ela se refere à capacidade de utilizar, compreender e aproveitar as tecnologias digitais de forma eficaz e responsável. Com a crescente integração da tecnologia em todas as esferas da vida, a alfabetização digital se tornou uma necessidade imperativa para indivíduos de todas as idades. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, cerca de metade da população mundial ainda não possui acesso à internet, o que cria uma lacuna digital significativa. Além disso, à medida que serviços governamentais, oportunidades de emprego e educação migram para plataformas online, a exclusão digital pode perpetuar desigualdades socioeconômicas. A alfabetização digital não é limitada a uma faixa etária específica e desempenha um papel crucial na vida de adultos e idosos. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 40% dos adultos acima de 65 anos não utilizam a internet. Isso resulta em exclusão de informações importantes, serviços e comunicação com familiares. Além disso, a alfabetização digital pode revitalizar a vida profissional de adultos deslocados pelo avanço tecnológico, ajudando-os a se reinserir no mercado de trabalho. Para buscarmos uma maior taxa de alfabetização digital, podemos buscar medidas como uma educação inclusiva, em que governos e instituições educacionais adotem abordagens que garantam que todos, independentemente da sua idade ou origem socioeconômica, tenham acesso à educação digital. Conscientização sobre segurança online também é primordial, buscando a compreensão das ameaças e a adoção de práticas seguras, como o uso de senhas fortes e a identificação de tentativas de phishing. A alfabetização digital não é apenas sobre consumir conteúdo, mas também sobre criar e compartilhar. Incentivar a criatividade e a produção de conteúdo pessoal ajuda a solidificar as habilidades digitais. Ética é um conjunto de princípios morais que guiam os indivíduos ou um grupo da sociedade. Em se tratando da internet, ética no mundo digital é o que atua para manter dignidade, segurança, privacidade e outros valores no ambiente virtual, seguindo tanto os valores morais quanto as legislações a respeito do assunto. Ou seja, a ética digital está presente na atuação das tecnologias de informação e comunicação, TIC, na sociedade atual. No Brasil, existem normas e regulamentações pensadas para manter alguns princípios de ética digital. São inúmeras as leis que visam proteger a dignidade humana, inclusive virtualmente, e um belo exemplo é o Marco Civil da Internet, Lei N. 12.965/2014, que garante o sigilo de dados pessoais, a privacidade de mensagens, as responsabilidades sobre o conteúdo e a neutralidade da rede. E é importante ressaltar que todas essas regras têm origem em fundamentos éticos. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a tecnologia fez com que as pessoas deixassem de ter consciência dos efeitos de suas ações, que agora podem tomar um rumo globalizado. Isso trouxe uma série de novos desafios e questões ético-sociais.
Podemos citar como exemplo a privacidade. Sem leis, as empresas poderiam acessar, compartilhar e vender todos os tipos de dados, desde preferências de compra até informações e arquivos pessoais. Outros perigos são os crimes digitais. Ofensas, bullying e ameaças em geral. Crime de falsa identidade e estelionato. Violação de sistemas de segurança. Divulgação de fotos e dados. Violação de propriedade intelectual, entre outros. Por isso, tenha sempre uma postura ética ao navegar na internet, lembre-se de nunca fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Como sugestão de aprofundamento no tema, deixamos esse artigo e a reflexão sobre enfrentar os desafios da era digital. É necessário, além de adotar as novas tecnologias, desenvolver uma abordagem inclusiva, ética e crítica para o seu uso. Dicas para ser um cidadão digital responsável. Cheque as informações antes de compartilhar para evitar espalhar notícias falsas. Crie um senso de comunidade, esteja aberto às conversas e respeite opiniões diversas. Faça uso responsável das ferramentas digitais que temos à disposição. Entenda o impacto do nosso comportamento online em outras pessoas. Use seu senso crítico e faça pesquisas para fazer debate político. Não faça, promova ou apoie comentários agressivos. Sendo o compromisso das organizações contribuir para o bem-estar social, econômico e ambiental das comunidades em que atua, no contexto da acessibilidade digital, isso significa garantir que as tecnologias sejam acessíveis a todos. Toda animação já é acessível para estudantes com deficiência visual se tiver áudio. Mito: a acessibilidade não é garantida apenas pelo áudio. As animações requerem audiodescrição para esclarecer partes visuais não cobertas pelo áudio comum, ajudando estudantes a entender o conteúdo visual, como movimentos ou mudanças importantes na tela. Se a animação for devagar, estudantes idosos não terão problemas. Outro mito: a velocidade é um dos cuidados, mas não é suficiente. Estudantes podem precisar de controles para pausar, voltar ou avançar a animação. Assim, podem rever os conteúdos no ritmo que for mais confortável. Incluir essas opções permite uma interação mais adequada. Animações com muitos elementos visuais são boas para todos os estudantes, pois trazem mais informações. Mais um mito: estudantes neurodivergentes, por exemplo, com TDAH ou autistas, podem se sentir sobrecarregados com muitos estímulos. Reduzir as animações e focar no essencial pode ajudá-los a se concentrar e entender o conteúdo sem distrações. Legendas são suficientes para tornar animações acessíveis para estudantes com deficiência auditiva. Verdade, sim, legendas tornam as animações acessíveis para estudantes com deficiência auditiva que são oralizados, já que eles podem acompanhar o que está sendo dito. Certifique-se de que as legendas sejam claras e sincronizadas corretamente ao conteúdo falado da animação. Se a animação tiver botões de controle, ela é acessível para estudantes, independente de suas habilidades. Mais um mito: controles são importantes, mas também é necessário que esses botões sejam navegáveis pelo teclado. Tenham descrições claras para quem usa tecnologias assistivas, como leitores de tela. Sem isso, estudantes com deficiência motora ou visual não conseguem interagir com a animação. E você, acertou? Se quiser aprender mais sobre acessibilidade digital, siga o perfil.